Bem-vindo a todos. Vamos dar continuidade a mais uma sessão clínica da UTI geral do Hospital Vila Nova Star, oncológica e neurológica do Hospital São Luís Itaim. Meu nome é Tiago, sou coordenador médico das unidades, e hoje eu venho apresentar aí o que é o coordenador dessas reuniões, e hoje é o nosso palestrante, que é o Dr. Fernando Zampieri. O Fernando ele vai falar hoje para a gente sobre os highlights aí do último Easy 100 de Bruxelas e algumas coisas sobre o Congresso Americano de Cardio também. O Zampieri é médico intensivista e hoje ele está atuando no Canadá, na Universidade de Alberta, e no departamento de terapia intensiva. Obrigado, Zampieri. A palavra é sua. Imagina. Obrigado, Thiago. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a todos que se juntarem. A ideia basicamente aqui é rever, né? Existem o congresso, o famoso Congresso de Bruxelas do Jean-Louis, e a ideia aqui é mostrar um pouco sobre aquilo que foi discutido no congresso, o que teve de novo, de fato, e rever alguns conceitos importantes, né? Então, acho que as considerações gerais, né? O Congresso de Bruxelas ele é um congresso que ele é interessante. Ele raramente é um congresso que você vê muita coisa nova aparecendo, né? Então, basicamente, manuscrito novo que teve publicado simultaneamente foram três papers só, em revista de grande impacto. Um era em pediatria, acabei não trazendo aqui, era uma coisa mais de genotipagem em sepse pediátrica, num estudo que saiu no Lancet Child Health. Mas a grande estrela, né, e aquilo que acho que motivou a maior parte do congresso foi a ideia de como reinterpretar e como fazer análise de heterogeneidade de efeito de tratamento em pesquisa clínica, né? Então, acho que isso foi uma coisa legal, porque de fato a gente tem um vácuo aí, a gente tem 15, 20 anos mais ou menos, sem nada muito novo saindo em UTI, digamos assim, né? Um monte de trial neutro, negativo, e acho que o que foi mais interessante do Congresso foi as discussões, foram os ecos aí da sessão de abertura, onde se discutiu a ideia, e eu vou tentar explorar um pouco o que saiu dessa análise de heterogeneidade de tratamento, etc., que é uma coisa que está ficando cada vez mais comum e com certeza vai se tornar parte obrigatória aí da interpretação de ensaio clínico em medicina intensiva. Então, a ideia era trazer um pouco disso. Convido de interesse, uma parte da minha passagem em estadia foi reembolsada pelo Congresso, né? Acho que a estrela do Congresso foi esse estudo aqui, né? A gente vai, acho que a maior parte da aula eu vou falar sobre esse estudo. Esse estudo foi publicado no JAMA, juntamente na sessão de abertura do Congresso, né? Esse estudo, na verdade, ele é uma reanálise de dois trials que avaliaram a oxigenação em doença crítica, basicamente tentando ver se você conseguir identificar efeito de tratamento individualizado, né, baseado em características dos doentes. Eu vou descrever isso um pouco ao longo dos próximos minutos, e tentando trazer uma visão nova de como interpretar um ensaio clínico. E esse estudo ele traz uma série de coisas interessantes, né? A maior vantagem dele, ou o motivo de fato ele estar no JAMA e não numa outra revista, que foi a primeira tentativa de você tentar validar um modelo para predizer o melhor tratamento para um doente específico dentro de uma população e validar dentro de uma outra população num outro estudo, né? E essa foi, acho que talvez a melhor coisa, isso de fato gerou bastante discussão. Eu vou voltar a esse estudo um pouco mais para frente, e a ideia é falar um pouco do que é a heterogeneidade de filtro de tratamento e como é que isso começou a ser estimado e por que isso talvez explique um pouco, digamos, a enxurrada de resultado neutro que a gente teve em terapia intensiva nos últimos 15, 20 anos, né? Então, quando você analisa uma pesquisa, quando você faz um trial, qualquer trial que seja, esse trial ele volta uma estimativa do tamanho de efeito, né, que é o ATE, né, o Average Treatment Effect, nos pacientes incluídos. Então, um trial, quando você randomiza os doentes para A ou B, o que o trial volta, no final das contas, é uma estimativa de efeito, sei lá, um odds ratio, um risco relativo, uma redução de efeito absoluta, de renda absoluta, etc., baseado naquela população que é uma média dos efeitos individuais dos doentes, digamos assim. E é claro que, como a gente lida na UTI com populações muito heterogêneas, né, e a gente lida com doenças sindrômicas, né, ARD, sepsis, mesmo choque, que seja, é de se esperar que a gente tenha alguma coisa, que a gente tenha uma discussão
que de fato que os efeitos sejam diferentes nos pacientes que foram incluídos no estudo, que cada paciente responda de uma maneira diferente. Isso é uma coisa que começou a aparecer com mais calor na literatura nos últimos 4 anos, digamos assim, e agora a gente tem métodos para avaliar realmente essa heterogeneidade, quer dizer, ou seja, o quanto que o efeito de uma intervenção pode variar numa população específica, e isso talvez seja o passo primordial aí para a medicina personalizada ou de precisão, chame você como quiser, com a ideia de que você pode talvez direcionar um tratamento específico com base em características do doente que nem sempre são claras com base em análise de subgrupo ou outras análises tradicionais. Então, medir o quanto que o efeito muda de acordo com características de um doente, essa variabilidade é o que se chama de heterogeneidade de efeito do tratamento, né, de HTE, e isso apareceu em várias vezes, né? Então, se vocês olharem o que tem de HTE, por exemplo, o Blue Journal dessa semana tem uns 4, 5 artigos sobre isso, uns 2 artigos sobre isso, mais alguns de fenotipagem, sepsis e tal. Então, é um tema quente, de fato, e que a gente não tem muita coisa. Quando a gente olha, né, como é que a gente interpretava antes, né, até ainda é feito, se populações diferentes podiam ter respostas diferentes no estudo. Então, o clássico, que isso vem desde 1980, 70, é a análise subgrupo. Então, basicamente, você fazia o trial, você pré-definia ali alguns grupos de pacientes e você caía nessas figuras, né, nesses forest plots da vida, onde você via se o efeito da intervenção variava de acordo com grupos específicos. Então, isso aqui é do próprio Pilot, né, do estudo de vários alvos de oxigenação dessa crítica, né, um paper do New England, acho que 1 ano e meio atrás. Então, o que você vê usualmente é algo desse sentido. Você vê uma um odds ratio, um monte de combinaçõezinhas de tamanho de efeito. Então, parada cardíaca, sim ou não, o efeito é esse. Infarto do miocárdio, sim ou não, o efeito é esse, e por aí vai. Isso tem vários problemas, né? Vários problemas. O maior problema desse tipo de análise é que esses grupos eles não são excludentes, né? Quer dizer, você pode ter um doente que infartou, por exemplo, e parou, né? Então, quando você vai fatiando com base em grupos específicos binários, você perde muito granularidade, e essas análises de subgrupo elas são frequentemente neutras, né? Ou elas não trazem muito, digamos assim, muita informação para quem lê o artigo. Isso é um problema que é sabido há 20 anos, né? Mas a gente insiste nisso, então é comum, quem lembra da história do Shiggers, por exemplo, né, da proteína ativada em UTI, ela foi validada, ela foi aprovada para doente com Apache acima de 25. Por quê? Porque na análise subgrupo o benefício estava naquele grupo de Apache, né? Depois, obviamente, que os estudos subsequentes foram neutros para isso, mas essa era a maneira tradicional como a gente avaliava isso. Em uns 10 anos para cá, começou a aparecer alguma coisa que isso já começa a triscar a área clínica, né? E é, talvez como a gente interprete os doentes, que é a questão da fenotipagem, né? Que é a questão de você ter, na verdade, não subgrupos específicos, mas, digamos, grupos de pacientes que têm características similares e que talvez respondam de maneiras diferentes a intervenções diferentes. Isso foi muito descrito pelo grupo da Caroline Kauf, né, em ARDS, né, então existe digamos assim, um consenso agora de que os pacientes que se apresentam aí com síndrome da angústia, você tem uma parte deles que é o que se chama de um subtipo hipoinflamatório, digamos assim, e esse é um subgrupo de pacientes que normalmente tem L6 baixa, L8 baixa, um bicarbonato alto, proteína C baixa, etc. E um grupo de pacientes que são hiperinflamados, que tem IL6 mais alta, IL8 mais alta, TNF mais alta, etc., que é um subgrupo hiperinflamado. Então, basicamente, essa análise de fenotipo, em vez de você considerar uma variável por vez, com uma análise de subgrupo tradicional, você agrupa os pacientes com base em características, utilizando alguns métodos que foram desenhados para isso, e aí você tenta ver, por exemplo, se algum grupo se beneficia mais ou menos de alguma intervenção, com base não no subgrupo isolado, tipo idade acima, abaixo de 60, mas sim com base no perfil do doente ou na categorização dele dentro de um cluster, né?
Isso aqui já tem 10 anos, né? Quer dizer, então não é uma coisa muito nova. O problema maior da fenotipagem, começou em Ares, agora vem para a sepse também, é que ela depende de você ter algumas coisas tipo biomarcador que a gente não mede, né? Então, ninguém mede de rotina, né? IL-6 até dá para medir, mas ninguém mede de rotina, ninguém mede L8, TNF, etc, né? Então, o quanto que essas análises de fenotipo, elas de fato elas conseguem trazer alguma coisa para a beira do leite é uma coisa um pouco controversa. Mas o mais interessante, né, que foi o que causou, e tanto que você pegar o guideline europeu de ARDS, por exemplo, eles falam de fenotipagem, não? O fenotipagem está inclusive no guideline, é que quando você pega os bancos de dados e trials clássicos em ARDS, tipo VOI, FACT, ARP2, que foi com Simva, Sales, que foi com Roso, né? Então, estatina, PIP alto, baixo, fluido alto, mais ou menos fluido, etc. O que você vê, na verdade, é que dependendo do subgrupo que o paciente está, lembrando que todos esses trials, os subgrupos, eles eram neutros, né? Então, dependendo do cluster que esse doente está, se ele é um doente hipoinflamado ou hiperinflamado, você pode ter respostas diferentes, né? Então, por exemplo, numa análise do ARP2, né, que foi com SINVA em ARDS, o grupo que não era inflamado, que caía nessas características, esse fenótipo de hipoinflamado, ele não tinha benefício, digamos assim, do uso de statina, mas o grupo de pacientes que eram hiperinflamados, aí sim, você via uma melhora de desfecho com estatina. A mesma coisa quando você olha PIP, por exemplo, talvez os pacientes beneficiem de PIP mais alto quando eles estão mais inflamados, talvez um pouco ser mais conservador em fluido também, mas, enfim, isso aqui foi um passo além da análise de subgrupo, né? Lembrar que esses trials, eles eram todos neutros para análise tradicional de subgrupo, e quando você traz isso para uma análise um pouco melhor, que é a análise de fenotipagem, o que você acaba tendo é alguns sinais aí que tem algum racional biológico, né? Então, você fala, o doente mais inflamado, talvez se dá estatina, que tem propriedades imunomoduladoras, etc., talvez faça bem para ele e isso possa aplicá-lo. Se isso chegou na prática ou não, é difícil dizer. Até agora isso não chegou, não vejo ninguém medindo IL-6 para definir qual o fenótipo do doente, ou medindo as outras coisas, mas e lembrar que tem 10 anos já, então a gente teve bastante tempo para validar isso já de maneira prospectiva, mas acho que a comunidade falhou em fazer esse tipo de validação nos últimos anos. Uma coisa que começou a aparecer, e aí a gente vai para 4 anos atrás, é bom, então, ok, a gente talvez tenha fenótipo, subgrupo aparentemente não serve para muita coisa, talvez a gente devesse abandonar a análise de subgrupo. Então, uma coisa que a gente pode fazer é ver se, dado uma predição de risco do doente, que vem aí de um SAPS, Apache, ou qualquer coisa que seja, se o tamanho do efeito varia conforme o risco do doente. Então, isso é uma análise de heterogeneidade, que é chamada de uma análise baseada em risco, né? Foi descrita pelo Kent há 4 anos atrás, num statement, né? Que é o PET statement, que eles chamam, onde a ideia é que você avalie, de fato, em decis, quartis, tercis de gravidade, o tamanho do efeito da intervenção. Isso é uma análise um pouco mais rebuscada, é claro que depende de você ter um score de risco validado. Em UTI, a gente tem alguns para mortalidade, mas a gente tem poucos scores para as outras coisas, né? Tipo lesão renal, não tem nenhum score bom para lesão renal. Mesmo outras, necessidade de ser entubado, sim ou não, pouquíssimo score, né? Falha de extubação, pouco score, mas mortalidade a gente tem alguma coisa, né? Então, a ideia é que você consiga, de fato, olhar isso dentro de gravidade. Isso já é uma coisa que é mais madura, né? Então, se a gente lembrar da questão da heparinização em COVID, por exemplo, né, o que a gente teve foi a análise do ataque do ataque e do Active 4A, são dois estudos, né, canadenses e americanos comparando ali heparina plena, sim ou não, em COVID. Esses estudos, um deles foi feito em doentes não críticos, digamos assim, onde o estudo foi positivo, né? O uso de heparina aparentemente fez bem para a COVID, ou se associou a desfechos melhores. E para os pacientes mais graves que estavam na UTI, aparentemente a heparina não fez bem, ou ela foi talvez até maléfica, né? O mais curioso é quando você agrupa esses trials e você repete, né, aquelas análises de subgrupo, você não vê absolutamente nada, né? Então, aqui, no A é o número de dias vivo livre de suporte orgânico,
e aí uma série de subgrupos, vocês veem que é um monte de ruído ali. Mesma coisa para sobrevivência, né, para no hospital, né, para sair vivo do hospital, um monte de ruído, os subgrupos não sendo muito consistentes. Mas uma coisa que foi feita nesse estudo, isso aqui saiu no JAMA no passado, foi você avaliar o efeito da heparina plena em, como está aqui no painel A no canto, em DCIS de risco. Então, o que você vê é que conforme a gravidade do doente ela ia aumentando, o benefício da heparina ele ia aparentemente caindo, uma curva bem razoável para dias vivo livre de suporte, talvez não tão clara assim para a sobrevida, e isso aqui independe basicamente da onde o doente estava. Então, alguns doentes estavam na enfermaria e eram mais graves, pelo simples fato de que não tinha UTI, ou era uma política local, que aquele doente não fosse, enfim. Então, só é uma análise um pouco diferente, onde você consegue, de fato, ter uma ideia um pouco melhor, desde que você tenha um score bem validado. Quando você tem esse score e você roda esse tipo de análise, você consegue falar, bom, aparentemente, né, é claro que não dá para você falar em causalidade aqui, mas o que você consegue dizer é, bom, o efeito da heparina em doença, em COVID, aparentemente varia de acordo com a gravidade. Quer dizer, existe heterogeneidade de efeito de tratamento. Você pode não saber o que causa isso, mas você sabe que ela existe, que aparentemente, quanto mais grave o doente, menor o benefício da heparina, mais você devesse, talvez, só usar profilática, o que já era mais ou menos o que os trials mostravam, mas aqui uma análise mais elegante, sugerindo que doentes de baixo risco, talvez, internados, talvez se beneficiem, e os doentes de alto risco, talvez, tenham um malefício aí do uso de parinização plena, uma zona cinzenta grande no meio do caminho. Então, isso é algo, algo um pouco além, e isso já é, apresentar os dados desse tipo já é uma coisa que vem aparecendo nos trials, e que talvez comece a mudar um pouco aquilo que a gente faz ao redor do tempo. Mais adiante do que isso, que é o que há de fato de novo, é a questão de você tentar predizer o efeito de tratamento para um paciente específico, dado as características que ele tem. Então, isso vendo por uma base da causalidade, né? Quer dizer, a única maneira de você poder fazer isso seria, de fato, se você soubesse o desfecho do doente para cada braço. Obviamente que não tem como você fazer isso, quer dizer, não tem como voltar no tempo para a maior parte das intervenções e você olhar e falar, bom, esse doente aqui no braço controle, a mortalidade dele seria, sei lá, 40, o braço com intervenção é 30, então realmente para esse doente o efeito é uma redução em 10%. Não tem como você fazer isso, não tem como você viajar no tempo, obviamente. Em alguns desenhos de estudo, até tem como você fazer isso, né? Então, por exemplo, você pode testar alguma droga, algum antipertensivo, e você pode dar para o doente, depois trocar a droga, né? Então, o doente é o controle dele mesmo, e nesse caso você consegue ter o contrafactual daquele doente. Mas para a UTI, para a maior parte das coisas, você nunca sabe como seria o desfecho do doente caso ele tivesse caído num outro braço que não foi o braço que ele caiu. A questão toda da HTE, e é isso que vem acho, ganhando muita força e já é parte do reporte de alguns estudos, é que você pode não conseguir saber isso, mas você consegue estimar isso, né? E você consegue estimar, eu não vou entrar em detalhes através de todos os métodos, mas você consegue estimar com base, desde que você tenha dados suficiente, e normalmente seria um N bem grande para isso, você consegue estimar esse contrafactual do doente, quer dizer, o quanto seria o desfecho do doente, como é que seria o desfecho do doente, caso ele tivesse no braço diferente do que ele caiu. Então, se você imaginar que você tem, sei lá, um conjunto de variáveis, qualquer que seja, e que é muito bom em predizer o desfecho do doente, com base em, sei lá, X características do doente, você pode, eventualmente, utilizar as previsões desse modelo ajustadas para o braço aonde o doente caiu, para gerar o contrafactual desse doente. Quanto melhor esse modelo, quanto mais você conseguir explicar o desfecho e como esse modelo é feito em uma série de formas como, mas o que importa aqui é o conceito, você consegue gerar para cada paciente do estudo um contrafactual teórico dele, quer dizer, como seria o tamanho do desfecho se ele estivesse no outro braço, dado as características dele, e aí, com base nisso, você consegue ter uma estimativa do efeito condicional, né, ou individualizado, vai, digamos assim, daquele doente. E é isso que vem ganhando bastante tração, porque é uma coisa muito sedutora. Você imaginar que, com base em características do doente, você consegue, de fato, gerar
um tamanho de efeito que não é um tamanho de efeito geral, mas que é um tamanho de efeito para aquele paciente ou para um paciente com aquelas características específicas, né? Então, sei lá, se você der um exemplo absoluto, aí um exemplo bizarro, vamos supor que você quer comparar bolacha Maria com bolacha maisena em terapia intensiva, você acha que ou biscoito, dependendo da região do país que você for, você acha que, sei lá, a bolacha Maria é melhor do que a bolacha maisena, você sabe, você consegue predizer muito bem o desfecho do paciente crítico com base no score que você tem. Basicamente, o que você pode fazer é gerar essas contrafactuais, né? Então, se você, até hoje, se você fizesse esse trial, né, achando que a bolacha Maria é melhor que a bolacha maisena, e você acabasse com tudo neutro, que é o que acontece em UTI na maior parte das vezes, você fala, nossa, isso aqui é contra, tudo racional, não faz sentido e tal, mas, bom, falhou, bolacha Maria foi igual a bolacha maisena e tal, você faz lá a sua tabela de subgrupo, forest plot, fica tudo igual, você acha que não tem nada, você não consegue ver nada, e aí você para o estudo e fala, olha, realmente não faz sentido, o tipo de bolacha que você dá para o doente não importa, tanto faz, mas se você de fato tem como predizer relativamente bem o desfecho do doente e você incorpora o braço onde o doente foi randomizado dentro desse modelo de predição, você consegue gerar para cada paciente a predição de risco. Então, você consegue gerar, por exemplo, como é que seria o desfecho dele, caso, ou a probabilidade de desfecho, a probabilidade de morte, caso ele caísse no braço bolacha Maria, a probabilidade de morte caso ele caísse no braço da bolacha maisena, e aí você teria, para aquele doente, com aquelas características específicas, você teria um tamanho do efeito bolacha Maria menos bolacha maisena. Então, isso é uma coisa que é muito sedutora, digamos assim, mas obviamente a gente carecia de análises melhores, e é nisso que esse paper, que essa análise do JAMA mostra. Então, por exemplo, você pode ter, para um doente específico, você pode ter um tamanho de efeito específico. Isso já vem aparecendo de maneira ainda tímida, mas isso vem aparecendo já na literatura, então esse é um estudo que saiu também no JAMA, estou falando Covid de exemplo, porque a maior parte da literatura recente é Covid, então esse foi um estudo que tentou, uma análise remarca, olhando, randomizando os doentes para braço controle, ou tomar IECA ou H2, e aí ver desfecho, né? A hipótese é que talvez o da IECA ou o H2 aí fosse benéfico para o doente. Quando você olha a curva de sobrevida, parece ali que da IECA ou o ARB é pior, né? O braço controle parece que vai um pouco melhor, mas o que chama a atenção disso tudo é que ele plota nesse gráfico B, aqui à direita, você vê o tamanho do efeito estimado para cada paciente. Então, cada bolinha aqui é o tamanho do efeito de um doente e cada pauzinho, né, cada área é o intervalo de confiança ou de credibilidade para a predição desse doente. Então, tem alguns pacientes aqui que talvez nessa ponta que tenham algum malefício mais claro, mas vocês veem que a maior parte dos intervalos de confiança ali cortam a ausência de diferença, então é difícil fazer alguma coisa, mas não parece que tenha aqui, e isso é uma coisa que você frequentemente não vê, você não parece ter uma heterogeneidade clara de efeito de tratamento. Quer dizer, você não tem uma análise onde, nossa, realmente, alguns pacientes aqui se beneficiam muito da intervenção, alguns tanto faz, alguns têm malefício, né? A diferença dessa análise para outra análise que eu mostrei é que essa análise ela é causal, quer dizer, você consegue, de alguma forma, gerar alguma inferência de por que ou qual é o mecanismo que está associado ao benefício naquele paciente, né? Então, não é uma análise com risco estratificada, mas ela é uma análise que te dá alguma ideia do tipo, olha, aparentemente o que muda o efeito aqui é essa e essa variável, ou essas combinações de variáveis que você não consegue ver num forest plot tradicional de comparação de risco, né? E aí que vem esse paper, né? O primeiro autor, o Kevin Moore, ele é um fellow de UTI em Chicago, na começo de carreira. A June Spicer, que é a segunda autora, ela é estatística, né? Ela fica na Vanderbilt, e vocês veem os autores tanto do Pilot, né? Que foi o pessoal da Vanderbilt, Todd Rice, Wesley Self, e os autores do ISP Rocks, que é o Pu Yang, dentro da mesma análise. Então, eles juntaram os dois trials, e a ideia aqui era
será que eu consigo gerar um modelo de predição de benefício dentro de um estudo, aplicar no outro estudo, isso se mantém? Porque se isso, esse tipo de validação externa é importante, né? Quer dizer, se você consegue mostrar que uma coisa, que você prediz benefício de num estudo e você passando para outro estudo, esse modelo se sustenta, isso é uma análise de consistência, e isso aí sugere que, de fato, talvez isso faça bem, ou isso possa ser útil para o seu doente. E, de fato, eles usaram dados do Pilot, do S-ROCks, acho que não vou falar dos trials, mas o Pilot era o estudo de cluster, 2.500 doentes, S-ROCks, 1.000 doentes randomizados, né? Ele é o piloto do MegaROCks. O Pilot tinha 3 braços, eles não usaram um braço intermediário para essa análise, né? Mas, basicamente, um braço que é alvo de saturação 88,92, um braço 96,100, um pouquinho diferente no S-ROCks. Aqui são as características gerais do estudo. O fecho primário foi dias vivos, livre de ventilador, para os 2 braços. E o que foi legal foi isso, né? Eles tentaram várias abordagens para avaliar a heterogeneidade de efeito de tratamento e eles geraram uma conclusão que foi muito interessante. Então, basicamente, dependendo de algumas variáveis de maneira sequencial, né? Por exemplo, pressão arterial média, frequência cardíaca, idade, PCO2, creatinina, frequência respiratória, temperatura, PIP, a predição de risco, etc. Você via que existia um grupo de pacientes com base no pilot que se beneficiariam, talvez, de uma FO2 mais alta, e alguns pacientes que beneficiariam de uma saturação mais alta, e alguns com uma saturação mais baixa. E o mais legal é que quando você pega esse modelo de predição do pilot, você joga no ICE-ROCks, os doentes aonde o modelo do pilot sugeria que seria melhor você usar saturação mais baixa, quando recebiam uma saturação mais baixa, eles tinham uma mortalidade menor e vice-versa. Ou seja, quer dizer, você é capaz de, com base no modelo criado no estudo, predizer no próximo estudo qual seria o efeito, e o efeito era grande, quer dizer, quando o modelo, por exemplo, sugeria que era para o doente receber saturação baixa, com base no dado treinado no pilot, e você testava isso no ICU-ROC, realmente você tinha uma redução de mortalidade que não era desprezível, e o contrário também, né? Quer dizer, quando o modelo sugeria que era para você utilizar a saturação baixa, você usava alta, você também acabava diminuindo a mortalidade. Então, esse tipo de análise, aonde você consegue... Isso já tinha sido feito em trials individuais, né? Mas esse estudo foi a primeira vez que a gente conseguiu transpor isso de um trial para o, né? O que é uma coisa bastante interessante, né? E quando a gente olha os motivos para isso não fica muito claro, as variáveis principais são essas que eu falei, então é claro que o modelo não é uma coisa que você consegue calcular o pontinho numa coisa, mas isso aqui facilmente você consegue jogar no aplicativo ou fazer alguma coisa do tipo. Uh, Havia alguns sinais ali causais, talvez doentes com sepsis se beneficiassem mais de ficar com uma saturação mais alta ali, e os doentes com lesão, injúria cerebral ali, incluindo pós-PCR, eles se beneficiariam de ter uma saturação mais baixa, digamos assim, né? E tem 1 milhão ali que meio que tanto faz. Então, isso é uma coisa muito legal, porque ele levanta uma série de hipóteses, mas, de novo, o que é legal disso é que isso abre uma perspectiva para que, em estudos futuros, e é isso que eu pessoalmente acho que vai acontecer, a gente não tenha mais análise de subgrupo tradicional, né? Aquele forest plot, lá, aquela coisa mundorrenta, ela deve ser abandonada, e o que você vai ver, basicamente, é essa interpretação com análise de risco, né? Que é uma coisa que já está mais solidificada, e talvez essa análise de heterogeneidade de tratamento sendo feita de maneira bem consistente ao longo do trial. Então, é muito possível que os ensaios clínicos eles desenvolvam um modelo de heterogeneidade e validem o modelo de heterogeneidade ao longo do próprio estudo. Então, quando o estudo acaba, além de você ter uma estimativa geral do tamanho de efeito, você pode acabar, que pode ser neutra, você pode acabar, de fato, com uma ideia de que, não, existe heterogeneidade, quer dizer, tem doenças que se beneficiam e doenças que sofrem malefícios da intervenção, ou pode ser que você conclua que você não tem nada, né? Quer dizer, que não há heterogeneidade visível ou detectável pelo método, aparentemente. Quantos estudos vão ter heterogeneidade e quantos não vão ter, difícil saber. Tem algumas iniciativas em andamento para estimar isso daí. É claro que não é todo estudo que vai ter HTE, mas alguns estudos talvez tenham, e essas HTEs elas podem ser
eventualmente impactantes. Então, muito do Congresso, das discussões do Congresso, geraram em cima disso, né? Essa questão, o João tem uma opinião muito forte em relação à medicina personalizada e tal. Eu acho que essa análise e os desdobramentos dela, tem uma série de outros por vir, deve gerar bastante mudança na maneira como a gente interpreta e publica sobre medicina intensiva, né? Então, acho que nos próximos 5, 10 anos, isso deve virar, espero eu, talvez, a norma, né? E, de fato, uma vez que isso se confirme, né, a gente vai parar de falar, não, para o doente que tem A, que tem B, ou tal coisa específica, talvez valha a pena. O subgrupo de sepse foi bem, então vamos lá para sepse e tal, enfim. E você muda para uma coisa do tipo, não, para um doente com essas características, talvez esse tratamento seja melhor ou não faz diferença, né? Isso, em termos de saúde pública, também é importante, né? Quer dizer, se tiver uma intervenção que ela é absolutamente, que ela é positiva, vamos dizer. Mesmo assim, o efeito pode ser maior em alguns doentes e menor em outros. E é óbvio que se a intervenção for cara, por exemplo, ou não amplamente disponível, talvez você tenha que privilegiar acesso à intervenção primeiro para os doentes que têm mais benefício e descendo a escada. Então, isso tem uma implicação imediata, né, que é como a gente já vai analisar a evidência nos próximos anos e como que isso vai impactar, digamos assim, a inclusão de outras terapias dentro do Sistema Único de Saúde, por exemplo, ou qualquer sistema público que exista. Outra coisa que saiu também em oxigenação, que foi um assunto bastante quente, de fato, foi o Hot Covid, né? Então, também um estudo com alvos diferentes de oxigenação, um grupo escandinavo sempre marcando presença com um monte de análise e um monte de paper, isso é um paper bastante interessante. O Hot Covid foi um estudo randomizado em Covid, também na sessão de abertura, 800 doentes ali randomizados para ou receber uma saturação mais baixa, né, ou ter um alvo de saturação mais baixo, uma PO2 de 60 versus 90. E o desfecho primário foi dias vivo livre de ventilação mecânica e, de fato, foi dias vivo livre de suporte orgânico, perdão, em 90 dias. E, de fato, o estudo ele foi interrompido precocemente, né, porque basicamente acabou, o número de casos diminuiu muito, né, então o recrutamento ficou muito lento, mas numa análise interrompida, você buscar ter uma PA2 alvo aí de 60 resultou em mais dias vivo livre de suporte orgânico em 90 dias, né? O que é uma coisa. Eles tiveram um gradiente, são sempre bem metódicos, é impressionante a aderência deles. Eles criaram um gradiente bem razoável, pelo menos ali 20 milímetros de mercúrio, criaram um gradiente de 3, 4 pontos de saturação. Então, ele teve uma adesão muito boa. E, de fato, o que você viu foi essa diferença. Quer dizer, o braço com oxigenação mais baixa, digamos assim, teve alguma coisa ao redor de 8 ali, dias vivo, livre de suporte orgânico a mais, na média, do que o braço oxigenação mais alta. Não teve nada maior aí, nenhum dado de segurança, nada que preocupasse. Então, aparentemente, é claro, né, que isso foi interrompido precocemente, mas primeiro, isso tudo corrobora com a ideia de que alvos diferentes em doenças diferentes podem gerar desfechos diferentes, né? Então, faz sentido que a gente continue estudando método de oxigenação, que é uma coisa que a gente se preocupa pouco, digamos assim, na UTI. Mas para a COVID, eu acho que não vai sair outra evidência melhor. Eu acho que, basicamente, o padrão para o doente com COVID ventilado vai ser manter uma meta de saturação mais baixa. Acho que não tem muito como fugir disso. É a melhor evidência, não vai ter outra tão cedo assim. Então, não tem nenhum malefício aparente. Claro que não tem análise de HTE aqui, ainda é um estudo um pouco mais tradicional nesse sentido, mas acho que virou ali os cuidados padrões, né? Virou isso. Do ICEM teve bastante discussão também sobre impacto ambiental de UTI, então, se vocês olharem o ICM, teve uma sessão, uma edição específica sobre UTI verde, né, em como minimizar impacto ambiental da unidade de terapia intensiva, né? A gente sempre fica achando que a culpa é do plástico, né? Que a culpa é do descartável, lixo e tal. Quando a gente olha o que tem de revisão sistemática, basicamente, o maior impacto, digamos assim, ambiental da UTI, basicamente, é o consumo de gás, né?
gás pressurizado, né, O2, ar comprimido, etc. Isso tem um impacto gigantesco. E o uso de energia elétrica, né? Quer dizer, são os dois impactos ambientais maiores, excluindo ali, isso de dentro da UTI, né? A gente está excluindo um outro impacto ambiental gigantesco, que é a logística, né? Então, quando a gente olha o impacto ambiental, por exemplo, no Brasil, o impacto energético, a maior parte da energia do Brasil é energia limpa, vai 90%, 92%, então talvez reduzir o consumo de energia, talvez não mude tanto o impacto ambiental da UTI, mas com certeza reduzir o uso de gás, e uma das maneiras de reduzir o uso de gás, por exemplo, é usando melhor oxigênio comprimido, talvez usando menos oxigênio em quem não precisa, e aí, nesse sentido, as análises são muito interessantes, porque sugere que a gente pode, de fato, minimizar o uso de gás, talvez isso seja uma maneira de você reduzir aí o impacto ambiental da UTI. Claro que a cadeia de logística ela é um problema no Brasil, é um problema maior ainda, isso também nos Estados Unidos, Canadá, etc., países que dependem de carro, basicamente de caminhão para transporte, a gente tem um peso imenso, né, de impacto ambiental da UTI, que é simplesmente fazer o insumo sair da fábrica e chegar até o hospital. Né? Isso difícil que a gente consiga, a UTI consiga atuar, mas o que cabe a nós, reduzir o consumo de energia e reduzir o consumo de gás parece ser algo que seria interessante. Então, tanto o Hot Covid como esse estudo de HTE, eles trouxeram essa discussão, tipo, o que a UTI pode fazer na próxima década para ter um impacto ambiental menor. Então, uma das coisas talvez seja melhor uso de gás, melhor uso de energia, etc. Algumas discussões muito legais, sobre, por exemplo, o consumo de energia de ventilador mecânico, né? E computador. Então, basicamente, um computador consome mais ou menos a mesma energia que um ventilador mecânico hoje em dia. A gente imagina que o ventilador mecânico consome, sei lá, 3, 4, 10 vezes mais energia que um computador. Não. É mais ou menos a mesma coisa. E a gente tem um monte de máquina ligada, um monte de computador ligado, às vezes ocioso. Então, também uma outra fonte potencial de energia a ser considerada. Isso faz, obviamente, né, depende da matriz energética do seu país. Né? O Brasil tem uma matriz energética super legal, né? Muito boa, na verdade, né? Com um monte de fonte renovável. Isso não é a verdade, inclusive, Canadá e Estados Unidos, onde a gente queima muito óleo ainda para gerar energia. Então, qualquer consumo, redução de consumo poderia ser útil. Descartáveis, plástico, também teve alguma discussão sobre isso, se vale a pena utilizar dispositivo descartável, como bronco descartável, por exemplo, versus broncoscópio não descartável. As análises sugerem que o impacto ambiental do descartável talvez seja menor, no final das contas, a depender de como você esteriliza o outro, né? Então, tem algumas coisas que às vezes parecem óbvias, mas que não são. Por fim, nos últimos 10 minutos ali, antes de eu abrir para a discussão, seria falar um pouquinho sobre o estudo, sobre o Congresso Americano de Cardio, né? Acho que tem dois estudos ali que a gente que merecem ser comentados, né? Eu não fui nesse congresso, mas fui em Atlanta, consegui ver online algumas sessões, mas acho que teve bastante eco e é uma coisa que deve chegar com bastante força, é a questão do Impella para choque cardiogênico pós-infarto, né? Esse estudo é o Danger, né? Esse estudo é um estudo dinamarquês na Universidade de Odense, ali, mais alguns outros centros na Alemanha, França, se não me engano, analisando se o uso do Impella, um tipo específico de Impella, né, poderia melhorar desfecho, né, em doentes que evoluíam com choque cardiogênico pós-infarto. Um estudo muito interessante, super difícil de incluir doente, né? Então, basicamente, eles incluíam um doente com infarto agudo e choque cardiogênico. Choque cardiogênico era uma definição bem pragmática, né? Sistólica abaixo de 100 ou droga vasoativa, lactato acima de 2,5 e ejeção abaixo de 45. Doentes comatosos e com falência de VD eram excluídos. O estudo ali foi um estudo pequeno, né, digamos assim, um poder ali para ter um tamanho de efeito gigantesco, né, 18% de redução de morte em 6 meses. Esse estudo ele demorou 10 anos para ser feito, né? Então, é claro que como qualquer estudo que demora 10 anos para ser feito, é difícil de você analisar depois o que é efeito secular, o que é o efeito da intervenção de fato, porque, obviamente, que o número de pacientes incluídos por centro deve variar ao longo dos anos, né? É difícil que o mesmo centro, a Escandinávia conseguiu isso, mas
é muito difícil você manter tração para incluir doente no estudo clínico durante 10 anos, né? Então, acho que só isso é um esforço hercúleo, né? Você imaginar 10 anos, comitê diretivo, verba vindo do governo, chega uma verba da indústria, mas muita verba do governo, em cima disso, 360 doentes, basicamente 180 para cada braço ali, doentes graves, né? Doentes de uma mediana de idade de 67, 68 anos ali, imensa maioria sexo masculino ao nascer, doentes eram bem graves ali, um lactato médio de 4,5 ali, mediana de 4,5, uma sistólica baixa também, é um doentes bem graves ali, alguns entubados antes da randomização, muitos doentes que tinham parado antes da randomização ali, 20% dos doentes tinham parado antes da randomização. Então, é um doente, de fato, bem grave ali. E aí, de novo, vamos começar pelo lado direito ali, vamos começar pelo lado esquerdo. Então, quando a gente olha a mortalidade por qualquer causa, numa análise por intenção de tratar, ela foi 45% no braço que usou o Impela, né, o Impela CP, versus 58 no braço cuidado padrão, e isso foi um P ali de 0,04, se você acreditar, um hazard de 0,74, mas com intervalo de confiança super amplo aí, né, de 0,55 a 0,99, né? Quando a gente olha a análise subgrupo, eu só coloquei esse gráfico à direita para corroborar com aquilo que eu falei no começo da discussão. Obviamente, na análise subgrupo, ela nunca ajuda nada, né? Quer dizer, então, você vê que tudo cruza a unidade, não cruza, os intervalos de confiança são imensos, né? É muito difícil de você fazer qualquer interpretação. Não há nenhuma análise de HTE feita aqui. Acho que nem dá para fazer, né? Os modelos de HTE que eu mencionei antes, eles precisam de muito dado. Então, eles precisam de que o estudo tenha, sei lá, 1.000, 2.000 doentes, ou muito evento, pelo menos, para você conseguir gerar um modelo. Não é com 360 que você vai ver isso. Mas, de fato, é um estudo que traz aí uma informação nova que talvez essa intervenção ela tenha o potencial de reduzir um desfecho obviamente relevante, que é a mortalidade. Claro que cabe algumas críticas, não críticas, né, mas algumas observações ali no estudo, né? Basicamente, quando a gente olha o evento adverso, né, incluindo aí a lesão renal aguda, por exemplo, ou outros eventos adversos, todos são muito mais comuns, né, no grupo que usou a bomba de fluxo microaxial. Se isso foi porque os doentes sobreviveram mais tempo, tiveram mais tempo de ter lesão renal, ou de ter AVC, ou de ter sepse, por exemplo, ou não, ou se porque o dispositivo por si só causa isso, é impossível saber. Tem que se utilizar outros métodos para fazer isso, porque, obviamente, morrer compete com a chance de ter lesão renal, né? Mas é um achado um pouco que gerou alguma, digamos, curiosidade, né? Quer dizer, é incomum você ter esse tipo de combinação de muito mais agente adverso e coisa ruim, né? Tipo lesão renal, sepsis e tal, e acabar com um desfecho positivo, né? Favorável no final. Isso sugere fortemente que, na verdade, só teve mais evento porque os doentes ficaram vivos mais tempo, mas teria que ter uma análise temporal ali, por risco competitivo, para poder fazer alguma conclusão, né? Algumas coisas, obviamente, né? Sangramento faz muito mais sentido que você tenha mais eventos, que mide membro também, porque seção arterial e tal. Lesão renal é uma coisa que não faz muito sentido, mas, enfim, você pode falar que a bomba talvez chegou um pouco de mole, você pode falar que tenha algumas, sei lá, qualquer coisa, né? O bom de medicina é que arranjar uma desculpa para justificar o achado é sempre muito fácil, né? Se fosse o contrário, também seria fácil de justificar, né? Então, de fato, é um achado um pouco interessante. O mais curioso que eu acho do estudo, eles rastrearam 1.211 doentes, né? E lembrar que, obviamente, que doente frágil, neoplasia ativa, e doente que não acordou pós-parada, eles eram excluídos do estudo, né? Então, se você acha que essa abordagem faz sentido pós-infarto agudo, sempre lembrar que doente frágil, doente com neoplasia ativa, e basicamente doente que não acordou após a parada, esse doente, ele não era elegível para esse tipo de estudo, né? Então, pegar um doente que teve 30 minutos de downtime ali, pós-infarto, esse doente não se sabe se essa abordagem de fato faz sentido ou não, né? Então, uma coisa bem pragmática. Teve algum grau de crossover, né? Que parece pouco, mas dentro de uma amostra pequena, isso às vezes é importante.
E teve também uma coisa interessante, né? A gente critica subgrupo, mas acho que isso é uma coisa que é relativamente interessante. Basicamente, parece que na Dinamarca o efeito foi um pouco mais pronunciado, digamos assim, ou mais claro, do que Alemanha e Reino Unido. Se isso é por causa da experiência do local, se isso é por causa da seleção do doente, né? O dinamarquês ele é bem estrito com a inclusão de doente no estudo, então, principalmente, eles são bem pragmáticos ali, esse doente é um doente potencialmente salvável ou não, esse doente, de fato, não tem critério de inclusão, então ele não entra. Por que isso? Os N's são pequenos também, né? Porque isso é difícil de saber. O fato é que quando você olha a análise não por ITT, né, mas por como foi tratado, né, o as treated, de fato, você some ali não some, né, mas fica menos claro, talvez, ali o benefício, né? Então, se tem que utilizar, acho que, obviamente que, acho que isso vai gerar um boom de uso, né, em alguns doentes, e obviamente, como sempre, vai começar com uma indicação correta e vai acabar em qualquer indicação, que é um problema. Acho que se você tem um volume razoável e expertise, e o doente preenche critério de inclusão no estudo, eu não vejo por que não usar se você tiver disponível no seu serviço. Por fim, a última coisa que eu queria trazer é análise de SGLT2, né, no caso a empaglifosina para pós-infarto. SGLT2 basicamente é a nova estatina, né, então funciona ali para doença renal crônica, funciona para diabetes, funciona para ECC, funciona para ECC com fração de preservada, funciona para um monte de coisa. Estudo multicêntrico, o Brasil participou, o Renato Lopes são os autores do estudo. O estudo, ele foi um estudo grande, digamos assim, né? 6 mil e cacetada doente ali, um monte de doente, bem representativo, de novo, por questões demográficas, um predomínio aí de sexo masculino ao nascer, maior parte dos doentes ali com infarto com supra, né? Um quarto de infarto sem supra. E quando a gente olha desfecho, o desfecho primário, né, que era a hospitalização, tempo até a hospitalização por ICC ou morte, você tinha, era neutro dentro de uma análise frequencista tradicional. Quando você olha um outro desfecho de interesse, que era o tempo até o doente ser hospitalizado por ICC, aí, de fato, aparecia um benefício da EMPA, né, ou talvez para qualquer SGLT2, sugerindo que, de fato, é uma droga que faz sentido ali para IC, né? Evento adverso, obviamente, SGLT2 é uma droga bastante segura, né? 6 mil doentes, aquela coisa de, vai causar acidose glicêmica e tal. Teve dois, né, no braço com EMPA, né? Teve um no doente, no braço pode ser, assim, existe, mas é uma taxa de erro muito, é uma taxa de evento muito baixa, né? Mesmo as outras coisas, lesão hepática e tal, algumas delas acontecem um pouco mais, mas, assim, de novo, né, um número de eventos adversos muito baixo dentro de uma população bastante grave. E não vai ser essa a última vez que a gente vai ouvir de SGLT2 no doença aguda, né? Então, isso é um trailer brasileiro que vai ser apresentado em Belfast agora, em junho, que foi um estudo que 500 doentes críticos com qualquer doença crítica, basicamente, foram randomizados para ou tomar DAPA 10 miligramas uma vez por dia, ou cuidado padrão habitual. Primeiro estudo usando DAPA em doença crítica ampla, né? Mais um estudo tentando mostrar segurança e fatibilidade de qualquer coisa. Isso vai ser mostrado em junho, agora, no Critical Care Reviews, com transmissão ao vivo. Vai ser interessante de ver para onde isso vai. Talvez seja uma droga, daqui um monte de coisa saindo sobre nefroproteção, com SGLT2 mesmo em fase aguda. Talvez seja uma droga que, enfim, traga alguma coisa para a doença crítica. Acho que era isso. Queria agradecer a todos vocês. Saudade do Brasil. Obrigado a todos aí pelo tempo. À disposição aí para dúvidas. Obrigado. Muito legal, Zampieri. Obrigado pela revisão. E acho que uma coisa que me chamou bastante atenção é essa questão do KTE, né? É, E até te estressar um pouco, assim, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, caminha muito paralelo com essa questão do precision medicine, assim, né? Quer dizer, é. a questão de conseguir fenotipar características individuais dos doentes. A minha pergunta para você, isso afasta a gente dos trials convencionais, da randomização, da visão atual que a gente tem de protocolos, ou isso é algo que vem somar? Quer dizer, minha pergunta é,
Você vê que a medicina baseada em evidência e terapia intensiva pode dar nos próximos anos essas interpretações? Como que você vê Uhum. isso? Não, eu acho que isso, o tom final da discussão foi que isso é um motivo para fazer trial cada vez maior, basicamente. Né? Quer dizer, porque se você precisa de um N fixo ali para ter, para ver algum efeito numa população grande, né? Então, se você quer ver mortalidade, por exemplo, você precisa de um N gigantesco para ver em um domínio. Se você adiciona um modelo de HTE ali no meio do caminho, para você conseguir que esse modelo tenha, sei lá, um poder suficiente, ou ele seja sensível o suficiente, você precisa de um N ainda maior, na maior parte das vezes. Então, o que eu acho que vai acontecer é que essa análise de HT ela vai ser incorporada ao desenho do trial. Eu acho que esse vai ser o caminho. Quer dizer, o trial clínico ele não vai mais ser simplesmente uma coisa que ele vai responder uma pergunta, mas ele vai responder uma série delas, né? Isso, em estudo de plataforma, isso é mais fácil de fazer, que você vai continuar randomizando, vai treinando o seu modelo de heterogeneidade enquanto você randomiza. Quando você atinge aí algum limite, fala, oh, aparentemente o modelo aqui ficou bom para predizer heterogeneidade, a heterogeneidade, você segue simplesmente randomizando os doentes que você acha que vão ter, para confirmar o benefício, né, digamos assim, né? E você rapidamente exclui do estudo doentes aonde o malefício ele é provável com base na heterogeneidade. Se a gente pegar alguns trials que, por exemplo, o Renovate, né, que o Israel coordenou, né, de alto fluxo ou não, ou alto fluxo não invasivo no Brasil, né? O Renovate tinha algumas coisas disso já, mas não era uma área de HT. O que tinha era um braço de imunodeprimido, um braço com DPOC, um braço CC e os outros doentes com falência hipoxêmica. E basicamente havia uma troca de informação entre os grupos e aí isso foi dropando, né? Alguns braços foram caindo ao longo do tempo, porque você tinha a sugestão de que aqui parece que não funciona. Então, por exemplo, o braço de imunodeprimido ele foi parado rapidamente, com, sei lá, 200 doentes naquele braço, nem isso. Agora a gente muda um pouco o enfoque, então não é mais o grupo de imunodeprimido, né? Vai ser um grupo de pacientes onde o modelo mágico, que pode ser feito de várias maneiras, acha que não há benefício, ou deve haver um malefício. Então, se você conseguir incorporar isso ao trial, é claro que você precisa de um pouco de dado, ou bastante dado antes, você vai acabar precisando de trials cada vez maiores, na verdade. Né? Então, o que eu acho que vai acabar acontecendo é que esses estudos de plataforma vão incorporar essas análises de HT, e aí o que você vai começar a ter ao longo da literatura, e esses modelos vão ser atualizados o tempo todo, o trial não para, ele vai correndo, e ele vai parando quando você fala, ó, realmente, o modelo de HTI para esse grupo de pacientes aqui, aparentemente o benefício é quase incontesto, então para-se de randomizar esse grupo porque tem benefício. Ou, não, esse grupo aqui você para, mas o grupo não é mais um subgrupo, né? O grupo não é mais uma coisa que é palpável, né, para o clínico. O grupo vira uma coisa que é um paciente que tem características onde o modelo prediz que ele não vai ter benefício. Isso traz uma dificuldade de você fazer o clínico encampar ou gostar dessa ideia, né? De você aplicar isso na beira do leito. Mas, de novo, né? Se você está disposto realmente à medicina de precisão, quer dizer, e a fazer isso, infelizmente, tem dado, né? Quer dizer, não tem como você fazer isso sem ter muito dado. Então, eu não sei como isso vai ser nos próximos 5 anos, mas a minha impressão é que análise subgrupo é uma coisa que não vai aparecer mais, vai aparecer muito pouco. E a gente vai ver essas outras análises aparecendo cada vez mais. Eu não ficaria surpreso se daqui a 10 anos a gente, para oxigenação, por exemplo, a gente falasse, bom, esse doente chegou, você preenche ali coisas. Esses modelos foram treinados com coisa básica, né? Uma coisa legal desse trial, dessa análise, é que era coisa do dia a dia, era PAM, frequência cardíaca, diagnóstico de admissão e tal, não era nada, não tinha biomarcador. Então, na hora que você preenche aí o Apache ou o SAP, que seja da internação, basicamente você tem uma ideia de, pô, esse doente aqui o melhor é uma meta de oxigenação mais alta. Pô, esse aqui o melhor é uma meta mais baixa. Talvez a gente chegue para PAM, talvez a gente chegue para isso para dar albumina não dá, talvez a gente chegue isso para nutrição e tal. Eu não sei aonde é o teto, mas eu acho que as coisas vão se complementar e vão caminhar juntos. Então eu espero. Daí. Legal. Acho que não tem nenhuma pergunta no chat, mas uma última questão que eu queria te trazer, Zampi. A primeira vez que eu me deparei com o conceito de UTI verde Aham. foi para no Congresso Brasileiro mesmo, né, que Uhum. trouxeram para discutir. É,
Você exercendo aí no Canadá a sua prática, você vê algo diferente do que a gente faz? E, assim, quando eu dei uma olhada nos números, número de CO2, de lixo, tudo, é absurdo o que a gente faz na UTI, assim, no chão da fábrica. Assim, você vê alguma prática diferente que Eu, exerce aí do que costuma fazer por aqui, não? eu acho que tem uma, assim, como o trabalho é muito caro, né? A hora do médico, a hora da enfermeira, elas são caras, né? E você tem um enfermeiro por leito ou uma densidade maior de staff. Eu acho que existe isso automaticamente gera um uso mais consciente de algumas coisas, né? Como avental de isolamento, por exemplo, né? Ou, então assim, o enfermeiro vai ter que entrar para fazer cuidado do doente e medicação. Então, o farmacêutico já ajusta, a hora do banho é 10 horas da manhã. Então, já está ajustado que a medicação da manhã vai ser às 10 para o enfermeiro entrar e fazer tudo, né? Quer dizer, você minimiza entrada e saída, por exemplo. O que eu sinto é que quando você otimiza fluxo de prática, você reduz o uso de insumo, né? Então, isso é uma coisa. E a otimização do fluxo da prática é feita basicamente porque o sistema é extremamente estressado aqui também, né? Quer dizer, também falta leite, tem leite no pé se esperando, a mesma coisa. Então, eles tentam otimizar o fluxo o máximo que dá, e isso acaba gerando uma redução no uso no desperdício de material, digamos assim, né? As outras coisas, eu acho que, pelo menos aonde eu exerço, né, eu trabalho em duas UTIs aqui, dentro do meu hospital, e, sendo bem sincero, é muito parecido, assim, assim, tirando as questões, obviamente, de autonomia de cada área, né, que são bem diferentes aqui no Brasil, em termos de lixo, né, de produção de resíduo e tal, eu acho que é menos, né? Também tem algumas outras coisas que eu acho, ninguém entra no quarto do doente e põe avental de isolamento para não fazer, sei lá, só para dar oi, né? Então frequentemente você não é praxe que todo mundo examine os doentes todo dia, por exemplo, né? Às vezes o enfermeiro examina, né, o doente todo dia, durante a avaliação da enfermagem, então você prescreve, o enfermeiro vai avaliar esse doente a cada 4 horas, a cada 6 horas, a cada 8 horas, a cada tanto tempo ele vai entrar, a cada hora. Ele vai entrar e ele vai fazer o exame físico do doente e ele te fala. E aí você segue aquilo. Claro, teve uma coisa alterada, você precisa entrar, a gente está muito ruim, você entra. Mas eu acho que o trânsito, e tem menos equipe assistente também, né? Então o trânsito de gente me parece muito mais homogêneo, digamos assim. Isso reduz o uso de resíduo. O resto, assim, a limpeza, acho que é a mesma quantidade de resíduo. Lençol acho que é a mesma coisa. Seringa, ampola, essas coisas, eu diria que o uso é um pouco mais consciente, digamos assim. Realmente as pessoas se preocupam com isso, do tipo, eu vou abrir esse kit para jogar tudo fora, sabe? Quer dizer, há uma preocupação, mas no geral eu acho que é a única diferença que eu vejo, Thiago, é a otimização de fluxo, assim, de como é que eu faço para eu ter menos gente entrando nesse quarto e o desfecho ser melhor e o doente ir embora mais rápido, né? E isso passa por uma série de coisas que são diferentes. Mas aqui a questão do uso de energia é muito, muito, muito importante, porque aqui a maior parte de energia é óleo, né? Então, você conseguir reduzir o consumo de energia elétrica, por exemplo, né? Às vezes mudando lâmpada. Agora começou-se algumas coisas com iluminação e ruído, né? Então, a ideia é tentar trocar as lâmpadas todas para LED, tentar simular ciclo dia à noite com iluminação, para ver se os doentes dormem um pouco melhor, pelo menos, e tal. Há uma preocupação, mas o LED traz a vantagem, obviamente, de consumir muito menos energia, né, do que a lâmpada convencional. Então, acho que tem alguns detalhes que se preocupam, mas no chão ali é igual. Como a maior parte da medicina, sendo bem sincero. Legal. E no fundo, o cuidado de alto valor é evitar desperdício também. É isso aí. Eu acho Tá que bom. essa é a mensagem mesmo. É isso que eu vejo. É muito parecido. A prática é muito parecida no geral, né? O que muda é a expectativa da otimização de fluxo mesmo, né? Quer dizer, isso é. Legal. E realmente o time trabalha junto, né, para isso. Legal. Zamp, sem palavras, obrigado. Queria Imagina, é um agradecer a prazer. participação com todos. Depois a gente coloca no YouTube, né, no canal, fica disponibilizado a aula. E é Uhum. isso. Então, até o mês que vem e convidar todos que não se inscreveram ainda. Essa semana tem o Simpósio Internacional de Terapia Intensiva da Rede, né, a quarta edição, e vai ser a primeira presencial. Já estamos com 4.600 inscritos ali e todo mundo convidado aí. Obrigado, Zampi.
Obrigado, pessoal. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.